Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos mais um assunto de geografia extremamente importante para os vestibulares e também para o nosso conhecimento sobre os aspectos do nosso país, né? Vamos falar do quê? Vamos falar de transporte agora. Transporte, lembrando que faz parte da chamada infraestrutura de um país, né? O que é infraestrutura? É um conjunto, tudo bem, de aspectos que são fundamentais para a manutenção do crescimento econômico ou para favorecer o crescimento econômico de uma nação, como o setor energético, o setor de telecomunicações, o setor de transportes, por exemplo, tá? Então é isso, é uma base, não é, para a questão econômica de um país. Então por isso que a infraestrutura ela é muito importante, tá? Quando a gente pensa na questão de transportes, pessoal, o que nos vem aí já no pensamento muito importante? Que o Brasil cometeu um grave erro. O Brasil priorizou o transporte rodoviário, tudo bem? Um detalhe, podemos falar, né, relacionado a transporte, sistema rodoviário ou modal rodoviário, né? Modal, modalidade, né? O tipo de transporte que está sendo referido aí. Então, vamos voltar. Então, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que o Brasil ele cometeu um erro, né? Lamentavelmente, vários governos, né, em priorizar o transporte rodoviário, o transporte de cargas. Nós temos aí facilmente em torno de 60% do transporte de cargas no país feito pelo modal rodoviário. Imagina se levarmos em consideração o transporte de pessoas nas áreas urbanas, né? Quer dizer, se a gente pensar em passageiros, tá, nós vamos chegar aí a quase 100%. Né? Quanto que nós temos aí de trens, por exemplo, sistema ferroviário, metroviário, né, para transportar pessoas? É muito pouco. O transporte são carros, são ônibus, por exemplo, isso leva a uma precariedade da mobilidade urbana, né? Então, isso é um assunto complicado. Nós vamos ficar mais com a questão de cargas nesse contexto, tá? Então, praticamente 60% aí, transporte rodoviário. Tá. Por que é um erro, professor? É um erro, pessoal, devido à grande extensão territorial do Brasil. Esse é o ponto principal que você tem que pensar. A prioridade ao sistema rodoviário está errado quando se trata de um país que possui grande extensão territorial, como o Brasil, Canadá, Rússia, China, Estados Unidos, Austrália, por exemplo. Tá? Totalmente errado. Imagina, o Brasil de norte a sul, mais de 4.000 quilômetros de extensão, de leste a oeste, mais de 4.000 quilômetros de extensão. Então você não pode ter um transporte de carga utilizando o sistema rodoviário, não é, com distância de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros percorrido por um caminhão. Isso é um absurdo. Não é? Por quê? Porque quando você tem um rodoviário utilizado para longa distância, tá, ele fica muito caro, cada questão do frete, né? Cobra-se muito caro para o transporte dessa mercadoria, então você tem um transporte custoso, elevado custo e um grande consumo de combustíveis fósseis. Então você tem outro problema que é extremamente poluente. Tá? Lembra, queima de combustíveis fósseis, como o óleo diesel, estamos falando o quê? Na liberação aí de metano, de carbono, para o aquecimento global antropogênico, o próprio enxofre, né, que amplia a acidez da chuva, daí a chuva ácida, por exemplo. Tá? Então foi um grande erro no Brasil. Professor, mas isso é um grande erro. Por que isso foi adotado no país, o transporte rodoviário? Bom, 3 fatores são essenciais para você entender. O primeiro fator foi uma opção de governos. Foi uma política adotada por vários governos. Né? Lembra que lá Washington Luiz, né, o governo que antecede Vargas, né? Washington Luiz governar e abrir estradas. Já tinha esse lema. Vargas também já acaba aplicando aí investimentos no setor rodoviário. Aí vem JK. Aí JK realmente, não é, já começa a dar uma prioridade maior ao sistema rodoviário. Não é? Tanto é que o Juscelino Kubitschek vai abrir a estrada Belém-Brasília, por exemplo, né? Uma forma de integrar o interior do país, nesse contexto.
Veio o período militar, ampliação máxima, rodovias para o interior do Brasil, não é? Vamos falar em Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, por exemplo, não é? Vai cortar o Brasil com rodovias. Então, o primeiro fator, governos, principalmente a partir do governo JK. Segundo fator importante, pressão das automobilísticas. Não é? Estão chegando o governo em grande quantidade, através do quê? Do governo JK. Abertura econômica do país, plano de metas, vamos fazer uns 50 anos de progresso em 5 anos, por exemplo, não é? As multinacionais chegam no setor automobilístico, pressão justamente para quê? Para a expansão do sistema rodoviário no país. E o terceiro fator, nós podemos pensar, o terceiro fator, pessoal, é a própria industrialização. Por quê? Lembra que a formação econômica do Brasil, ela é feita em cima de ciclos econômicos, não é? Podemos falar da cana, zona da Mata Nordestina, o ouro aqui em Minas Gerais, o café aqui em São Paulo, por exemplo, a borracha na região da Amazônia, né? Então o Brasil foi feito de ciclos econômicos. Esse ciclos econômico gerava riqueza de uma maneira isolada. A riqueza só ficava na área do ciclo. Chamamos isso de arquipélagos ou ilhas econômicas. Então o Brasil não teve uma integração do território. E as ferrovias, professor? Só na faixa litorânea. As ferrovias, né? Não havia ferrovias de integração do país de norte a sul, de leste a oeste. Não. Ferrovia só para escoar a produção, ficando na faixa litorânea. Chega a indústria agora. Né? Acaba o ciclo do café, crise de 29, fim do ciclo do café. O que acontece agora? A industrialização precisa de um país integrado. Não é? Mas como é que eu vou levar mercadorias para o norte, para o centro-oeste, para o nordeste, para o sul, se não tem ferrovias? Qual é a opção? Rodovias. E aí começa então a expansão das rodovias no país, a partir do quê? A partir do centro-sul, a partir do sudeste. Entendeu? Então as rodovias integram o país devido ao quê? O processo da industrialização. Olha que fator importante. Pessoal, vamos entender. E aí, professor, tá, mas se o sistema rodoviário está errado para um país com grande extensão territorial, tem que ficar muito bem claro isso na sua resposta, né? Está errado para um país com grande extensão territorial. Então, serve para quê o rodoviário? O rodoviário serve para pequenas distâncias, cargas rápidas, tá? Ele possui flexibilidade em relação a relevos, não é? Com encostas íngremes, relevos montanhosos, que no Brasil tem muito pouco. A gente imaginar as montanhas antigas ali na região dos mares de Morros, por exemplo. Né? E a flexibilidade na entrega porta a porta. Percebe-se? Rodoviário para pequena distância. Então, países como Portugal, Israel, Uruguai, não há problema em priorizar o rodoviário. Não pode um país como o nosso. Entendeu? Aí que está o grande erro que nós temos. Poxa, professor. Tá, e quando ocorre a expansão das rodovias? Principalmente a partir das décadas de 50 e 60, com o JK, e depois o período militar. Tá. Então vamos pensar. Bom, mas aí nós vamos ter o quê? Ferroviário. Né? Seria o certo, professor? Seria. Qual seria o correto para o Brasil? Né? Um país com grandes extensões territoriais, de norte a sul, de leste a oeste. Transportes com grande capacidade de carga, né? E para longa distância, quem? Ferroviário, hidroviário. Olha que importante isso. Então vamos pensar, olha só, solução, ferroviário e hidroviário. Não é? Por que hidroviário e ferroviário é uma grande solução? Não é? Por quê? Porque são transportes com grande capacidade de carga para longa distância. Então há uma redução de custo. Essa é a grande vantagem, entendeu, pessoal? Bom, então vamos pensar lá. Ferroviário. Professor, quando que houve a expansão do ferroviário? O ferroviário no Brasil, ele teve uma grande expansão na época da cafeicultura, escoamento de produção. Época da cafeicultura para escoamento de produção, certo? Beleza, muito bem. Mais ou menos ali a sua expansão, o quê? 1870, 1890, 1920. É o auge das ferrovias, cafeicultura, imigração europeia vindo para o Sudeste para substituir a mão de obra dos escravizados negros africanos, né? Muito bem. Legal. Então foi construída para quê? Para escoamento de produção. Fica na onde? Na faixa litorânea. Qual é o declínio das ferrovias? Quando acabou o café. Acabou o ciclo do café, acabou a cafeicultura, as ferrovias são desprezadas.
E aí começa as rodovias. Olha que detalhe, expansão das rodovias. Ah, professor, então as ferrovias estão abandonadas até hoje? Não. A partir da década de 1990, tudo bem? Há uma nova expansão do sistema ferroviário no país, graças ao quê? A política de privatização, lembra? Política neoliberal, década de 1990, governo Fernando Henrique Cardoso, não é? Há uma privatização e as malhas ferroviárias que davam lucro, que é interessante, foram, lógico, passadas, foram aí transferidas para o setor privado, né? Olha, professor, peraí, e esse transporte, então, dessa nova expansão da ferrovia, é para transportar pessoas? Não, não é. Eu vou ter trens, metrôs lá nas grandes cidades, tá? Mas de uma forma geral, ferrovia para escoamento de carga. Que carga? Commodities, grãos e minérios. Grão, soja, minério de ferro, não é? Nossa, professor, então vamos pensar aqui. Quais são as principais ferrovias, por exemplo? Olha, no escoamento de grãos, nós podemos pegar a ferrovia, tudo bem? Norte e Sul, né? A ferrovia Norte-Sul, aquela que está lá em Goiás, Tocantins, Maranhão, que vai lá na ferrovia Carajás, como escoamento de grãos. Nós vamos ter aí, por exemplo, a Ferro Norte, que escoa grãos do Mato Grosso Sul e São Paulo até o Porto de Santos, né? Importantíssimas para grãos, né? Legal. Professor, é minério. Vamos pensar minério? Estrada de ferro Carajás, da área de Carajás até o Porto de Itaqui, terminal Ponta da Madeira em São Luís do Maranhão, escoando o minério de Carajás, e a estrada de ferro Vitória, Minas, não é isso? Escoando o quê? Minério do quadrilátero ferrífero para ser exportado pelo Porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Olha que interessante. E uma outra ferrovia, a estrada de ferro Tereza Cristina, lá em Santa Catarina, escoando carvão mineral, tá? Então essa é a ideia das ferrovias do país, pessoal, né? Tem uma ferrovia que vai ser muito importante para escoamento de grãos também, é a ferrovia Transnordestina. A ferrovia Transnordestina vai ligar o Porto de Suape, em Pernambuco, ao Piauí, bem como ao Porto de Pecém, em Fortaleza, lá no Ceará. Olha que magnífico isso aí, Pernambuco, Piauí e Ceará. Né? A ferrovia Leste-Oeste na Bahia, para escoamento de grãos da região do Mapitoba ou do Matopiba, lá do oeste da Bahia, tudo bem? Olha que importante isso aí, pessoal. Então, essa é a ideia das ferrovias do país, tudo bem? Que envolve o setor privado é que vai dar essa nova expansão. Muito bem, vamos para outro setor, vamos para o setor hidroviário. Nossa, professor, setor hidroviário ou aquaviário, né? Baixo custo, baixíssimo custo, porque grande capacidade de carga, né? E aí quando a gente fala do sistema hidroviário, pessoal, o que é bom você pensar? Que é o hidroviário fluvial, rios, e hidroviário marítimo, tá? O hidroviário fluvial, né? O hidroviário fluvial, que são rios, o Brasil tem um grande potencial. Nós temos vários rios, tudo bem, com grande capacidade aí de navegação, né? Mesmo o Brasil tendo um relevo planáltico, não há problema, podemos construir eclusas, é uma obra de engenharia, não é? Nós vamos ter. Há um outro problema que é o clima tropical, não é? Que vai levar os rios terem um regime pluvial tropical. O que é isso? O regime pluvial tropical, não é? A época das cheias corresponde à época das chuvas concentradas no verão. E o inverno, estiagem, vazante, os rios ficam rasos, fica difícil para navegar, entendeu? Então nós temos esses dois problemas, relevo planáltico e o regime dos rios, pluvial, tropical, com as cheias no verão e o inverno, estiagem com vazante. Mesmo assim, pessoal, nós podemos navegar à vontade, né? Praticamente aí, vamos pegar um exemplo, podemos navegar facilmente aí do mês de outubro até o mês, por exemplo, de abril. Olha que interessante, não é? Mas infelizmente, professor, esse potencial subaproveitado. Não é? Baixíssimos investimentos no setor, não é? Então, lamentavelmente, o Brasil não utiliza esse potencial, que é um baixo custo para o transporte de mercadorias. O Brasil tem grandes áreas de navegação, a hidrovia do Paraguai no Pantanal,
na região amazônica, não é? Hidrovia do Amazonas, Solimões, Rio Negro, Madeira, Tapajós, não é? Importantíssimo. Não é? Tocantins, Araguaia, depois, São Francisco, não é? Paraíba do Sul aqui, né? No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Não é? Então há possibilidade de navegação, pessoal. Infelizmente pouco utilizado. Tá? Bom, mas aí vamos para o marítimo. Pô, marítimo é importante? Nossa, como é importante, pessoal! Muito importante. Por quê? Porque pelo transporte marítimo que é realizado, né, a maior parte das transações comerciais internacionais do Brasil. Quer dizer, comércio exterior. Olha que importante, professor. É, o comércio exterior. Olha que importante. Ah, professor, então o que eu tenho que saber no transporte marítimo? Portos. Ah, mas aí assusta, hein? Tem que saber portos, professor? Tem. Quais são os portos fundamentais que você tem que ter ideia? Bom, Porto de Itaqui, Terminal Ponta da Madeira, São Luís do Maranhão, escoando o quê? Minério de Carajás, como também está escoando soja do Mapitoba, transportado pela Ferrovia Norte-Sul. Ah, então esse porto é importante, pessoal. Nossa! Qual outro porto importante? Tubarão, Vitória, no Espírito Santo, escoando o quê? Minério proveniente da onde? Do quadrilátero ferrífero. Nossa, professor, é verdade. Olha, esse porto é importante. Sim, minério. Porto de Santos, né? O maior porto, né, da América Latina, o principal porto em valores econômicos, em transações econômicas do país, não é? É o Porto de Santos, saindo o que? Industrializado, saindo commodities, suco de laranja, carne, soja, café, açúcar. Não é isso? Olha só o Porto de Santos como é importantíssimo. Rio de Janeiro industrializados, o Porto do Rio de Janeiro industrializado. Olha, Porto de Paranaguá, no Paraná, não é? Escoando industrializado e commodities agrícolas, por exemplo, celulose. Porto de Paranaguá, no Paraná. O Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, escoando o quê? Commodities agrícolas. Não é? Importante aí. Ou produtos da agroindústria. Olha esse passeio que legal. Porto de Recife. O Porto de Recife, pessoal, além do escoamento de açúcar, por exemplo, importante, não é? Etanol, não é? Não podemos esquecer que é uma importante produção de software, tá? Junto à região portuária. Por isso que o Porto de Recife recebeu um apelido de Porto Digital. Porto Digital, pela produção de software, tudo bem, no seu entorno. Olha que coisa importante. E tem mais dois portos, né? Os dois são complexos industriais portuários. O Porto de Suape, em Pernambuco, Suape, P de Pernambuco, entendeu? Você vai guardar? E o Porto de Pecém, CE, Ceará, lá em Fortaleza. Olha que coisa importante, pessoal, entendeu? O Porto de Suape, Porto de Pecém, sendo o que? Grandes complexos industriais portuários. Poxa, você tem que saber isso aí. Agora, olha só para a gente ir começando a fechar a matéria. O Brasil tem um outro grande potencial subaproveitado. O que, professor? Cabotagem. Que negócio é esse, professor? Que cabotagem? Não é? Cabotagem, calma aí. Cabotagem é a navegação, né, entre portos do território nacional, entre portos marítimos e fluviais. Então, por exemplo, eu posso navegar do Porto de Santos ao Porto de Manaus. Entendeu? Isso é cabotagem, certinho? Ah, posso ir para outro país? Não, não é navegação internacional. Cabotagem é uma navegação nacional, entre portos marítimos e fluviais do território nacional. Potencial do Brasil, gigante. Nós temos um litoral de mais de 7 mil quilômetros de extensão. Olha a quantidade de rios que nós temos no país que podem ser, não é, utilizados como hidrovias. Não é? E esse grande potencial do sistema de cabotagem, professor? E nós temos importante aí, subaproveitado. Investimentos abaixo do que deveria para o setor. Interessante que cabotagem nós usamos muito na época da colonização. Né? Eu vinha navegando, olha lá, navegando entre portos do território. Então a gente usou muito a cabotagem na época da colonização. E hoje, pouco. Hoje que a gente precisa, pô, é outra coisa. Olha a importância da cabotagem se a grande concentração urbana e industrial do país está na faixa litorânea. Poxa, então é fácil você navegar pelo litoral.
Então, cabotagem, importante no vestibular. Legal, subaproveitar. Nossa, professor, interessante. Não é? Mais uma coisa subaproveitada. É, infelizmente. E depois, aeroviário. Bom, aeroviário já é mais para passageiros, né? Porque é caro para carga. Aeroviário é muito caro para a questão do transporte de cargas, certo? Então fica muito mais para passageiros. E como é que é a infraestrutura do Brasil, professor? Complicada. O interior do Brasil muito complicado. Centro-Oeste, Amazônia. Onde estão os principais aeroportos do país? Na faixa litorânea, não é? As grandes capitais do Nordeste, do Sudeste e do Sul, não é? Os principais aeroportos. Nós vamos ter aqui no estado de São Paulo, não é isso? Rio de Janeiro, Paraná, entendeu? Quer dizer, então, o transporte aéreo também está concentrado no país. Aonde? Concentrado aqui no centro-sul, concentrado na faixa litorânea. As principais áreas que envolvem aí o processo do transporte de passageiros. Precário aonde? No interior do país. Tá? Professor, então interessante o aeroviário, mas ele é muito caro. Não é? Qual a solução para o Brasil então, professor? Integrar os meios de transporte. Entendeu o segredo? Integrar. Como que é integrar os meios de transporte, professor? Intermodalidade, multimodalidade. Não é? Eu levo uma carga, tem que ser só por containers. A carga tem que ser transportada através de containers. Não é? E aí eu faço caminhão, trem, navio. Navio, não é? Rodoviário. Entendeu? Eu vou misturando, não é? É o rodoviário, ferroviário, hidroviário volta pro rodoviário vai pro hidroviário vem pro ferroviário. É um rolo isso aí, entendeu? Você integrou os meios de transporte. Você reduz custo. Essa é a vantagem. Professor, qual a diferença? O intermodal é um documento para cada modal utilizado no transporte de carga. Um para o rodoviário, um para o ferroviário, um para o hidroviário, exemplo. Professor, e o multimodal, multimodalidade? É um documento para todos os modais. Entendeu? Então, são formas utilizadas para transporte intermodal ou multimodal. Tudo bem? Isso é muito importante, pessoal. Existem os dutos, né? Gasoduto, oleoduto, por exemplo, também reduz custo. Não é? E o outro fato, portos secos. Professor, que é isso? Porto seco? O que aconteceu? Né? Entendeu? São espaços públicos administrados pelo setor privado, não é? Especializados em importação e exportação. Isso facilita o escoamento de produção em áreas que não têm portos marítimos. Né? Então a gente chama de sistema portuário, o porto seco. Depois sai para o rodoviário, ferroviário, aeroviário, entendeu? Ou, né, diretamente para exportação, ou vai levado até um porto. Não é? A mercadoria dali ela é exportada, entendeu? Ou importada, tá? Então portos secos é muito importante. Legal esse passeio pelos meios de transporte no país, pessoal, um assunto extremamente importante, legal? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, até mais, pessoal. Geografia salvando vagas, grande abraço, até mais, pessoal.